E aqui a gente traz, né, o Estatuto já da Criança e do Adolescente, e aí a gente precisa fazer essa reflexão que a gente iniciou antes de entrar propriamente dito, nesse sentido de que antes de nós termos o Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças e adolescentes, na verdade, nem havia, né, Adriano, nem havia essa Sim, sim. concepção ainda. Não. Precisamos fazer também uma breve lembrança de que lá no tempo da escravidão, né, havia uma, como é que eu posso dizer, uma intenção de que os escravos eles realmente se reproduzissem. Por quê? Porque tinha uma intencionalidade de que essas crianças que nascessem fossem futuros trabalhadores, explorados, mão de obra, né? Então essas crianças elas eram já utilizadas para o trabalho, né? E isso tudo é importante nós pensarmos, porque o que nós vivemos hoje ainda, apesar dos avanços legais, é reflexo dessa história. E assim como a gente aprende enquanto assistentes sociais, né, que acredito que pode ser a maioria do nosso público, é que sem a história é impossível nós compreendermos o presente, né? E precisamos fazer essa interligação do passado e de como nós estamos hoje para poder também desenvolver uma consciência crítica. É impossível hoje você compreender o porquê que nós temos políticas de proteção para um adolescente que, por exemplo, cometeu um ato grave, que repercutiu, sem você ter essa compreensão de todo esse histórico, né, de violência, de desigualdade, né, de não acesso a direitos, de negação de direitos, de preconceitos, como nos casos dos negros, né, que eu estou trazendo agora essa reflexão. Então, essas crianças e adolescentes, quando houve a Lei Áurea, né, aqueles filhos, a Lei Áurea não, a Lei do Ventre Livre, Lei do ventre desculpa, livre, isso. É. Lei do Ventre Livre, aquelas crianças que foram libertas ao nascer, na verdade, elas estavam totalmente desassistidas. E isso foi o início desse, né, como é que eu posso dizer, desse desenvolvimento que levou a hoje nós termos, sim, políticas, né, e termos, mas até chegar aqui foram muitos anos, né, foi um processo muito longo, sem contar aquele período da ditadura que a gente sabe que ficou ali engessado, né, que já foi até o próprio Código de Menores, ele ficou ali estagnado, que foi também um avanço, apesar, né, de ainda não ter sido nesse nível que nós temos hoje da proteção integral, mas sabemos que ele trouxe também alterações importantes. E aí a gente tinha essa realidade posta e foi necessário, né, que o governo pensasse em estratégias para que essa criança e esse adolescente pudesse ter, como é que eu posso dizer, algum tipo de assistência. O fato é que a ideia central não era a proteção, né? Nós sabemos que, historicamente, essas crianças, esses adolescentes, eles foram sempre pautados como questão de polícia, que era a categoria do menor, né? Que é justamente essas crianças e adolescentes pretas que foram libertas a partir da lei do ventre livre e que passaram a também ser penalizadas por pequenos delitos que eles passaram a cometer, né? Porque eles ficavam na rua e não tinham realmente, às vezes, nenhuma referência familiar depois de serem libertos, né? Geralmente, a partir de 8 anos, eles já podiam, por exemplo, ser presos naquela época, né? E sofreram diversas violações por conta disso. A partir dessas violações, que foram sendo, inclusive, foi sendo dada alguma visibilidade naquele tempo histórico, é que se passou a pensar, né, numa proteção. Mas isso foi caminhando muito lentamente. E aí, essa política que começou a se desenvolver era uma política que colocava criança e adolescente como pequenos adultos que precisariam trabalhar. Ou seja, era uma liberdade, né, falsa. Por quê? Na verdade, eles continuavam reproduzindo, só que de maneira um pouco diferente. Não mais lá como escravos, né? Mas como se tivessem sido educadas, uma educação moralizante, na verdade, né? Que buscava, sim, Sim. contextos.
que buscava colocá-los numa condição de controle mesmo. E também com diversos tipos de risco, de vulnerabilidade, muitas crianças e adolescentes se acidentavam, né, perdiam seus membros trabalhando, enfim, sem contar que eles não tinham, tinham até como é que chama, da vida, a vida deles se encurtava por esse nível, né, de infância pesada, eles trabalhavam muito, desproporcional, não havia essa concepção de desenvolvimento, né, de pessoa em desenvolvimento que nós temos hoje, de sujeito de direitos. Então, é sempre importante nós lembrarmos que essas infâncias, elas foram tratadas sob violência, né, e tudo isso, hoje, nós precisamos disseminar essa concepção para que nós possamos compreender a necessidade hoje da visibilidade da criança como sujeito de direito, né? Como pessoa em desenvolvimento que precisa ter protagonismo, que precisa ser escutada das suas necessidades e que precisa estar realmente sendo assistida a partir das políticas que já estão postas, né? Que já são positivadas em lei, mas que, infelizmente, na prática ainda precisa muito desenvolver muito, né? Então, dessa questão histórica, eu acho que o mais importante é isso, nós lembrarmos de como fomos colonizados, de como isso se reflete hoje, né, na nossa sociedade até hoje, né? Inclusive, hoje ainda temos muito, muito preconceito. Acredito que se a gente abrisse aqui para uma discussão para falar quem na infância sofreu preconceito ou por ser preto, ou por ser pobre, enfim, uma diversidade de situações que a gente pode trazer, que hoje ainda acontece, inclusive sempre tem essa discussão, hoje está mais visível, Catarina, né? Pode falar. Se as medidas protetivas hoje já tem uma certa polêmica, algumas, claro, a medida protetiva, como o nome já diz, é para proteger, mas algumas vão violar direito, como, por exemplo, o convívio familiar comunitário, né? Sim. Imagina no Código de Menores que o Código Melo de Matos, galera, a linha era muito tênue entre medida protetiva e socioeducativa. Quase que não tinha essa divisão. Era uma coisa surreal, né, Sim. Catarina? Sim, a gente pode citar como um avanço por conta de como era, porque a gente às vezes tem dificuldade, né, Adriano, de perceber o quanto foi muito ruim, né, o quanto essas infâncias sofreram essas violações. Então, o Código de Matos, muito aquém do que é uma proteção, mas ele já alterou, pelo menos, Adriano, essa questão da idade, né? A Sim, gente sim. sabe que a idade de 18 anos foi um avanço na Sim, foi época um pelo avanço, Código de sem dúvida. Matos. Outra questão importante, foi importante tu trazer, que eu já ia acabar passando, né, do Código de Menores, foi essa questão do pátrio poder, né? Naquela, eu acho que não precisa ir muito longe, talvez não seja das nossas gerações, né, que estamos aqui, eu não sei como é que está aí no chat, mas se nós formos pensar, não tem muito tempo, eu ouvi a minha avó dizendo, né, que criança não falava, né, e que devia apanhar assim. Então, todas essas concepções, Adriano, elas foram consolidadas há um tempo histórico, como verdades, né? E aí vem a lei e minimiza, pelo menos legalmente, porque a gente sabe que na história nada é linear, Na né? Mas prática, ainda se tem esse pensamento permeado, né? até hoje, né? Isso que é importante a Sim. gente estar percebendo também. Porém, a gente precisa demarcar essas alterações legais, porque elas foram movimentos, né? Elas foram lutas também. E esse que é o processo da sociedade. Na prática, infelizmente, é um pouco mais lento ainda, né? Aí teve essa questão do pátrio poder e do trabalho infantil, que eu bem pontuei aqui, né? Também houve aí essa alteração, né, em relação a isso. Mas vamos novamente ratificar. Vem aí já o Estatuto da Criança e do Adolescente, já com a proteção integral, numa perspectiva de que esse adolescente ele tem várias necessidades que vão precisar de uma integração, né, entre os setores de políticas sociais para atender as demandas daquela família e dessa criança e desse adolescente, numa perspectiva realmente de considerar que ele é pessoa em desenvolvimento e sujeito de direito, né, que precisa realmente ser
protegido, né? Palavra mais ideal. E mesmo com esse avanço no Estatuto da Criança e do Adolescente de 90, ainda assim vemos práticas, né, que trazem aí lembranças de um passado não também tão distante, mas que a gente sabe que já poderia, por tudo que nós já avançamos legalmente, já poderíamos estar em outro patamar. Mas isso necessita realmente de toda uma movimentação, né, social, política. E nós, assistentes sociais, Adriano, nós estamos aí com essa grande responsabilidade nos nossos espaços socioocupacionais, né, de não só pautados na questão legal, mas no nosso projeto ético-político, sempre trazendo essa concepção mesmo, né, de justiça social, de pensar sobre essas transformações. Nós fazemos parte desse movimento, né? Desde O o ECA dia. já vai trazer realmente, muita coisa boa. O ECA já traz o princípio lá da proteção integral, né, da prioridade absoluta, da participação, convívio familiar e comunitário, municipalização, que são inovações que o Código Melo de Matos não chegou nem perto de atingir, Nem né? perto. Na verdade, aquelas três que eu pontuei que realmente foram situações É, mais notáveis, né, do que era antes. Sem dúvida, o ECA foi um avanço incontestável, né, como eu coloquei. Essa intersetorialidade que ele preconiza depende justamente, na verdade, ela traz essa necessidade dessas garantias que você acabou de colocar aí, né? A questão da família, que é sempre nas políticas sociais colocada como central, e a gente tem as nossas críticas, né? Porque aí já não pode trazer uma perspectiva de responsabilidade só da família, a gente sabe que acima é o Estado, mas quando a gente pensa na questão da convivência e da importância dos vínculos familiares e comunitários, a gente sabe que isso realmente é importante, né? Lógico, sem responsabilizar a família, porque acaba, infelizmente, né? Hoje tem sim. aí, a gente não vai poder entrar, mas é uma discussão bem delicada essa questão das políticas focarem, né? Muito nas famílias. A questão da educação, que é fundamental, nós sabemos que hoje a gente precisa que o adolescente acesse a educação para que ele também tenha acessos à profissionalização, né? E a tudo que é possível dentro de uma sociedade. E aí está também um pouco uma reflexão, Adriano, que existe acho que dos nossos maiores desafios é essa questão de nós termos políticas padronizadas, né? E isso a gente sabe que afeta completamente o que a gente tem de uma diversidade, né? A gente espera que a educação que funcione para o João, funcione para a Maria, funcione para... Então, isso é algo que precisa realmente ser pensado e discutido, porque nós temos uma multiculturalidade, não é só no Brasil, mas a gente sabe que no Brasil é muito visível, e às vezes a gente remete, a gente acaba culpabilizando, né? A gente pensa que realmente tem que haver esse encaixe, né? A gente tem que se adaptar ao que está posto como se fosse o único caminho. E a gente Sim. sabe que não é assim. Na verdade, a gente precisa aprimorar as nossas políticas sociais, de educação, né, de saúde. Hoje a gente já avançou também, já temos, por exemplo, a saúde do indígena, né, já tivemos algumas alterações, mas ainda precisamos mais discutir sobre essas Sim. questões.